Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Que você possa estudar conosco a Palavra de Deus, que você tenha este prazer tão grande de abrir a sua Bíblia e de ouvir a voz do Senhor. Ele nos ensina tudo para termos uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abençoada e Ele nos dá todo o suprimento que nós necessitamos. Bem, nesta série de programas estamos falando sobre os fundamentos da fé cristã, os fundamentos, os princípios cristãos que regem a nossa vida para termos, alinhados com Deus, uma vida plenamente feliz. E no programa de hoje conversaremos sobre este princípio da semeadura e colheita. Vamos conversar sobre Deus é supridor. Quem é o seu supridor? Quem supre você? Seu trabalho? Seu esposo? Quem supre você? Vamos ver o que Deus quer nos falar? Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos conversar sobre este tema tão importante. Este tema que muitas vezes, muitas pessoas, muitos irmãos têm tanta dificuldade financeira. Estão sempre necessitados, nunca saem do vermelho, estão sempre devendo, estão sempre com problemas. E muitas vezes perguntando-nos, como assim? Deus não promete cuidar de nós? Deus não nos promete, como diz o Salmo 40, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o servo de Deus mendigar o pão. Nunca vi passar necessidade nem mendigar o pão. E como assim tantas pessoas têm tanta luta, tanta dificuldade financeira? Podemos perceber que muitas vezes, muitos irmãos, quando estão passando por uma luta financeira, eles dizem, irmão, ore por mim. Lá em casa vão cortar a minha luz, eu estou com aluguel atrasado há 3 meses, eu não estou podendo pagar a conta da escola dos meus filhos, não temos nada para comer, ore por mim. Aí os irmãos da célula, os irmãos mais próximos, vão fazer uma vaquinha e vão ajudar aquele irmão. Ou então ele diz, pastor, aqui as minhas contas, vão cortar a luz, vão cortar, eu estou assim, estou assado. O pastor vai acionar o serviço de beneficência para cobrir o que o irmão precisa. Mas ele vai continuar com seus problemas. Por quê? Porque Deus espera que eu e você saibamos que Ele é supridor. Saibamos que nós devemos levar a Ele as nossas necessidades. Enquanto você confiar nas pessoas e buscar das pessoas ajuda financeira, você vai continuar tendo dificuldades. Mas no momento que você entende que Deus é supridor, que Deus é aquele que promete cuidar de nós, no momento quando você compreende que a nossa vida está nas mãos do Senhor e Ele nos guia, então você vai experimentar o descanso. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz? Abra em 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o verso 10 e o 11. Diz assim, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Bem, neste texto, Paulo está escrevendo à igreja grega de Corinto. E ele diz, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Nós vamos encontrar sempre na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo, estas duas palavras juntas, semente e pão.
semente do trigo e o pão feito do trigo. O Senhor diz que a palavra dele, ela é como a chuva, é como a neve que descem sobre a terra, tornam a terra fecunda, fazendo-a brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Isaías 55. E o Senhor diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Ou seja, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus, ela é inerente, cheia de poder, e o Senhor cumpre aquilo que Ele nos diz. E aqui Paulo está ensinando que quem nos dá semente, que é a semente? É o que eu vou semear. Que é a semente? É o que eu recebi de Deus. Ele nos dá semente e nos dá o pão. Ou seja, os dons que você tem, aquilo que Ele colocou nas suas mãos, a família que você tem, tudo isso são sementes que Deus coloca em nossas mãos. Ele dá semente ao que semeia e pão ao que come. A gente lembra da sua palavra. A Bíblia, a palavra é semente e é pão. O pão eu como na hora. A semente eu planto e multiplica. Eu me lembro de um irmão que nós ajudávamos financeiramente. Este irmão, ele estava passando muita dificuldade e ele disse: olha, pastor Paulo, eu quero trabalhar vendendo com inseticidas, veneno para insetos, e eu preciso de uma ajuda para comprar um material para preparar todos esses inseticidas para poder trabalhar. Então, meu esposo disse: pois não, quanto você precisa, preciso de X. E ele comprou aquele material e ele preparou aqueles inseticidas e ele trabalhou, mas daí uns 2 meses ele está de volta. O que aconteceu? Ele disse: eu vendi, eu fiz e acabou o dinheiro. E agora eu vim para buscar mais. Então, o Paulo falou: mas você deveria separar uma parte do dinheiro que entrou para comprar novamente o material para você continuar no seu trabalho. Ou seja, ele plantou e ele comeu tudo. E não pode ser assim. A gente tem de ter a sabedoria, semear e guardar para semear mais. Se comer a semente toda, não sobra nada. Então, eu já vi pessoas que ganhavam salário mínimo conseguirem ter a sua casa própria. Como assim? Porque aquela pessoa, ela soube gerenciar as sementes. Ela soube agradecer. Nós vimos que Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e Ele mandou que todos se assentassem. É tão lindo que Ele disse: sentem de 50 em 50. Jesus é organizado. Ele não foi mandando distribuir no meio daquela multidão, passando no meio das crianças, não, de 50 em 50. E ele agradeceu ao Pai pelos 5 pães e 2 peixinhos e repartiu. E aquilo multiplicou a tal ponto que no final, depois que todos comeram, cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Se nós contarmos mais uma mulher e mais uma criança, dá 15.000 pessoas. É um bocado de gente para alimentar. E Jesus, depois que todos comeram e se fartaram, Ele disse: recolham o que sobrou. Deus não gosta de desperdício. Dentro da lei de semeadura e colheita, nós vemos que muitas pessoas não fazem questão das coisas e têm muito desperdício. Desperdício, porque não valorizam. Às vezes dizem: minha semente é tão pequena, eu ganho tão pouco, e às vezes não usam da maneira correta, estão sempre necessitados, quando não desperdiçando. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. O Senhor nos dá semente para semear. Ele dá o pão para que possamos nos alimentar. Por isso é tão importante, quando você toma o seu café da manhã,
levante as mãos ao alto e diga: Senhor, obrigado. Obrigado por esta mesa farta. Obrigado pelo que eu tenho à mesa. Talvez você diga: minha mesa não é farta, mas aquilo que Deus tem te dado, agradeça. Sinta o sabor, tenha gratidão. É Ele que é o nosso supridor. Deus é o nosso supridor. E aqui a palavra diz que Ele aumentará a nossa sementeira e multiplicará os frutos da nossa justiça. Como assim? A nossa sementeira é semeando para aqueles que não têm. É a gente lançando para aqueles que não têm um pouco daquilo que Deus nos tem dado. É interessante nós vermos que a maioria das pessoas que ajudam os outros, ajudam os pobres, são pobres também. A maioria dos ricos é mais seguro, tem tanta dificuldade em entender que o dinheiro que está nas suas mãos não lhe pertence, pertence a Deus. É tão importante saber que devemos abrir mão, porque aquilo que nós semeamos, nós colhemos, e colhemos em abundância. É tão importante saber que Deus é o Senhor, que Ele é o supridor, que Ele que põe o pão na nossa mesa, Ele que nos dá inteligência para o nosso trabalho, Ele que nos dá saúde para nós podermos trabalhar e ganhar o pão de cada dia. É Ele é o nosso supridor. E Deus é honrado com a nossa fé. Quando você crê no Senhor, quando você o honra, quando você o busca, então Deus é honrado e Ele nos honra respondendo às nossas orações. Você tem experimentado isso? Você tem experimentado que, como nos diz o finalzinho do texto, que Ele nos enriquece em tudo. Não é que sua conta no banco vai ser uma explosão, mas é que você vai ter o necessário em abundância. O necessário para repartir, o necessário para testemunhar que Deus é supridor. Amém? Então, vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Tu sabes, Senhor, a situação em que eu estou, Tu conheces a minha vida, Tu sabes das minhas dificuldades. Ajuda-me a confiar em Ti. Ajuda-me a buscar a Tua face e a descansar no Teu poder e no Teu amor. Eu me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho e descanso no Teu suprimento. Descanso em Ti. Ajuda-me a crer e a plantar a boa semente da fé. A Ti toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Experimente a bondade de Deus. Ele diz: fazei prova de mim. E você vai ver que Deus é supridor. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos na Rede Super, compartilhando com você a palavra de Deus. Não se esqueça de conhecer o Ministério Gideões através do nosso site. Deus te abençoe. Tudo começou quando eu era criança. Eu tinha uma dependência emocional do meu pai e foi a partir daí que eu comecei a pensar em suicídio. Eu pensava, não, tudo bem, eu não preciso sofrer com medo do meu pai morrer, porque eu posso morrer também. Então, quando eu fui para a escola, eu acabei tendo alguns problemas também, sofri bullying e eu fui me distanciando das pessoas. Não como eu me definia exatamente até pouquíssimo tempo atrás, mas como o Senhor me mostrou que Ele me define como joia preciosa.
eu comecei a reparar que um acúmulo de sintomas, né, uma mudança de humor, irritabilidade, esquecimento constante. Comecei a esquecer o nome das minhas filhas, começou a interferir no meu discurso, na minha memória, na minha fala, e eu comecei a gaguejar. Aí foi quando eu percebi que era um assunto que eu precisava levar um pouco mais a sério e que, de fato, tinha alguma coisa muito disfuncional no meu corpo, na minha mente e nas minhas emoções. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.